6h52, nós já estamos de volta com o Manhã no Ar. E o Tribunal de Justiça determinou a posse de Mário Bastos como suplente na vaga de deputado estadual deixada por Davi Almeida quando ele assumiu o governo interino do estado. Segundo o desembargador Ernesto Anselmo Xíxero, a decisão foi tomada com base na Constituição Estadual e na Carta Magna do país. Mário Bastos tem o direito de ocupar a vaga, ainda que de forma transitória, até o retorno de Davi Almeida. O mandado de segurança determina que a posse ocorra no prazo máximo de até 24 horas. E o país viveu ontem um dia de muita movimentação no cenário político. A revelação da gravação em que o presidente Michel Temer autoriza o pagamento de propina para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso na Operação Lava Jato, repercutiu em todo o país. Aqui no Amazonas, o assunto também esteve na pauta da Assembleia Legislativa. Teve deputado que defendeu o impeachment contra o presidente da República. O pedido foi feito após delação dos donos do frigorífico JBS. Eles apresentaram à Procuradoria-Geral da República uma gravação do presidente Michel Temer autorizando um pagamento para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. A notícia que abalou o governo Temer repercutiu nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Atualmente, a Constituição diz que, no caso do afastamento do presidente, as eleições devem ser indiretas, o que abre um precedente para o atual cenário político aqui do estado. Afinal, nesta semana, a Casa entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para que a escolha do novo governador seja feita pelos parlamentares e não pelo povo. Todas as notícias hoje estão dizendo que se o presidente Temer for cassado no dia 6, a eleição é indireta. E agora? Como é que fica? Há um dia atrás não existia nada disso. Portanto, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É isso que a Assembleia está fazendo sempre, procurando manter o seu ritmo dentro da possibilidade jurídica que se mostra. O recurso da Assembleia será julgado pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Enquanto isso, deputados do Amazonas acreditam na hipótese de afastamento do presidente. Está na Constituição, no seu artigo 86, o crime caracterizado. Então, cabe nós, brasileiros, parlamentares, tomar uma atitude em relação a isso. Nós estamos fortalecendo o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Existem vários caminhos para solucionar a crise. A renúncia do presidente Temer, a cassação pelo TSE, a cassação pelo próprio Congresso Nacional. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. Revelações do Apocalipse. Deflagrada por ordem do STF, a Operação Patmos deixou Michel Temer por um fio e aniquilou o Aécio Neves, que teve a irmã e o primo presos e também foi afastado da função de senador. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o cenário político brasileiro segue bastante abalado desde quarta-feira, depois dessas divulgações, das gravações dos empresários da JBS, que trouxeram à tona gravações que comprometem e colocam por um fio o mandato do presidente Michel Temer e afundam ainda mais o senador e presidente, ex-presidente nacional do PSDB, porque ontem ele foi afastado também desse cargo. Estou falando do Aécio Neves. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, porque ele atinge a política, a economia nacional, também local. A gente está vivendo num momento que tem uma instabilidade regional muito específica, a cassação do governador, duas tentativas de uma eleição indireta lá pela Assembleia Legislativa e a outra tentativa de permanência do Henrique Oliveira, que é o vice-governador cassado. Enfim, são questões que movimentam muito o cenário político, econômico e social e afetam diretamente a nossa vida. Para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o cientista político Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriane. Bom dia aos telespectadores. A situação parece que só piora a cada dia, né? A gente estava aqui alguns dias falando da cassação do governador José Mello e de como isso afetava a nossa vida. E ontem a gente quase viu o presidente da República renunciando o mandato. E chegou até a ser ventilada essa possibilidade, né? Em alguns blogs, houve uma repercussão na imprensa nacional de que haveria essa possibilidade, mas Michel Temer foi incisivo em dizer que não deixa o cargo. Enfim, eu acredito que
ele vai tentar, nesse primeiro momento, ele tem esse final de semana aí para respirar, mas é engraçado que ontem uma amiga advogada, a doutora Denise, me mandou uma música que diz respeito a isso. Cai o rei de ouros, cai o rei de copas, cai o rei de paus, cai não fica nada. Tá sendo feita uma lavagem, na verdade, né? A música do Ivan Lins, na verdade. E aí eu acredito que ele vai tentar cada vez mais provar que a gravação foi contextual. Ele já falou que foi uma gravação ilegal, enfim. A situação, a página da crítica resumiu, é apocalíptica, né? E essa possibilidade de renúncia do cargo, ela faria algum sentido jurídico, uma vez que, como presidente da República, ele tem privilégios, né? Eu acredito, a situação eu acho que está caótica, grave. Eu acredito que seria um atalho para nós tentarmos recuperar algo que já vinha crescendo, Adriane. Ele já falou, foi enfático, falou 2 vezes, não renuncio, não renuncio, não renunciarei. Situação nada fácil. Acredito que o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE está marcado para o dia 6, hoje são 19, nós temos aí mais alguns dias. Talvez fosse uma saída, entre aspas, honrosa, porque seria cassado a chapa, ele se afastaria. Nós observamos que ontem e antes de ontem, principalmente, partidos que apoiam o presidente Temer recuaram, já falaram, já tiraram o time. Alguns ministros, teve um ministro que já pediu exoneração, 3 outros ensaiaram, depois voltaram atrás, deram um crédito de confiança. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já pediu que ele saísse, as ruas já começam a se movimentar. Esse final de semana promete, e vai ter, acho que ocorrerão várias articulações. Vamos ver, vamos aguardar aí. Agora, existem várias formas em que o presidente Michel Temer pode deixar o governo. Uma delas é o pedido, a renúncia, a outra é um processo de cassação, uma abertura de um inquérito por conta dessas gravações, por ter supostamente cometido o crime de tentar inviabilizar uma investigação da polícia. Outra é essa cassação, que já é uma outra questão, que é uma cassação que atingiria a chapa, o que normalmente acontece quando há um processo de impeachment. Poderia ter atingido o Temer lá atrás, mas agora vai ser julgado essa questão toda. Em qualquer uma... Sim. Lembrando que o ministro Herman Benjamin já se posicionou favorável à cassação, e foi aí que o ministro Gilmar Mendes, que é quem preside o TSE, colocou a data 6 de junho para julgamento. Até então, a maior parte dos juristas e analistas políticos também entendiam que alguns ministros iam pedir vista, mas isso aí é um julgamento estritamente político, talvez seja o momento de abreviar. Se o presidente Temer não conseguir clarear que está escura, está nebulosa a situação dele, seria o momento de abreviar. E uma saída, quando eu falo honrosa, entre aspas, porque não iria tocar diretamente ele, sim, foi a chapa que foi cassada, afasta, assume o presidente da Câmara, eleições indiretas em 30 dias. É isso que eu ia lhe perguntar, o que acontece em qualquer uma dessas hipóteses de afastamento do presidente? Qual é o procedimento? Uma vez que a gente não tem mais a presidente, o vice-presidente assumiu esse cargo, como funcionaria esse processo de sucessão em qualquer uma dessas hipóteses? Impeachment, a cassação pelo julgamento ou a renúncia? Adriane, isso tem sido objeto de questionamentos diários. Os meus alunos, ex-alunos, para os quais eu mando até um abraço, que estão sempre te vendo também, pergunto isso, às vezes a gente não consegue nem seguir a aula, porque eles querem saber dessa atualidade. Eu costumo falar que a nossa legislação, o Brasil é um Estado democrático de direito. A nossa legislação prevê o ordinário e o extraordinário. Nesse caso, a legislação é clara. Nos 2 últimos anos, havendo a vacância do cargo de presidente e vice, a eleição é indireta, feita pelo Congresso Nacional nos termos da lei. Nos termos da lei, que vai gerar uma complicação, porque nunca houve, depois que houve o processo de redemocratização do Brasil. Mas, teoricamente, de acordo com a legislação, eleição indireta assume, numa ordem sucessiva, presidente da Câmara... Rodrigo Maia, presidente do Senado, Eunício Oliveira,
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Essa é a ordem de esses sucessão. demais só assumiriam caso houvesse alguma impossibilidade, algum impedimento no primeiro que está na linha aí, que seria o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Sim. Aí ele teria 30 dias para convocar, para, na verdade, realizar a nova eleição, que nesse caso seria indireta, uma sessão conjunta dos senadores e deputados federais. É o problema que diz lá, o parágrafo 1º do artigo 81, o telespectador pode conferir, só pegar a Constituiçãozinha e dar uma olhada, diz que a eleição será indireta, feita pelo Congresso Nacional nos termos da lei. Que lei? Nós temos o Código Eleitoral e nós temos uma legislação que é de 73, a legislação 15 de 73, que determinava como funcionaria o colégio eleitoral. Será que essa eleição e essa legislação, Adriane e telespectadores, é da época da ditadura, é assinada pelo general Médici e pelo ministro Alfredo Buzaide. Só que ela não foi revogada. O Brasil tem algumas leis de 1850 que estão valendo ainda. Leis de 1900, 1890 estão valendo ainda. E será que essa legislação seria aplicada adequando a Constituição? Isso é um grande questionamento que eu acho que vai dar um trabalhinho ainda para o Supremo e para o TSE resolver. Essa questão da vacância, né, que é a ausência do presidente, vice-presidente, que está prevista no artigo 81 da Constituição, ela é algo muito semelhante com o que está acontecendo na nossa questão estadual. Agora, o que difere? Por que depois de passado metade do mandato, José Mello foi cassado? E a gente vai ter uma eleição direta no Estado e, no caso do presidente da República, se houver essa saída por cassação ou por renúncia, nesse caso a eleição é indireta, só os parlamentares vão votar. É delicado, eu imagino que o telespectador fique confuso, mas fique tranquilo que não é só você que está confuso, os juristas estão confusos também. Para o telespectador ter uma noção, o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, determina, havendo vacância dos dois cargos, presidente e vice, nos 2 últimos anos, eleição indireta. O artigo, vamos trazer para o Amazonas agora, o artigo 52 da Constituição do Amazonas fala a mesma coisa, havendo vacância nos 2 últimos anos, eleição indireta. Só que em 2015 houve uma reforma do Código Eleitoral que inseriu 2 parágrafos e neles, no artigo 224, determina, havendo vacância, isso o Código Eleitoral fala para governo e prefeitura. A Constituição é clara. Então essa é a diferença. Sim. A mini-reforma eleitoral de 2015, ela vale para a legislação para eleição municipal e estadual. Estadual. O artigo 81 da Constituição Federal para a eleição presidencial. Ele é específico, presidente e vice. Só que ele tem sido utilizado, ele foi repetido nas constituições estaduais como um parâmetro, como uma analogia. O presidente vai ser assim, os governadores serão assim também, entendeu? Mas tipo da simetria. Sim. E o Código Eleitoral, ele modificado agora em 2015, ele diz que não, havendo vacância, novas eleições, a não ser que essa vacância se dê 6 meses antes, entendeu? De acabar o mandato. E é por isso que alguns parlamentares e algumas pessoas na rua já reivindicam eleições diretas também para presidente da República. A gente foi às ruas conversar com a população para saber o que elas acham desse momento, né? E também conversamos com economista, porque é um momento extremamente delicado e que o país vive. A gente viu a Bolsa de Valores despencando, foi preciso inclusive acionar mecanismos para tentar impedir que essa queda fosse tão drástica. Inclusive no discurso do Michel Temer ontem ele falou de como essa divulgação das gravações acaba afetando a economia do país inteiro e o processo de recuperação da crise econômica. E a gente vai ouvir um pouquinho do que as pessoas nas ruas falaram a respeito desse momento que a gente está vivendo. Nas ruas de Manaus, o povo pede providências. É uma busca da população e da justiça brasileira de solucionar o problema da crise. Uma crise que a gente está vivendo, uma crise mais política e econômica. Com as últimas surpresas nos governos estadual e federal, a preocupação dos manauaras são com os investimentos que seriam feitos no país
e a expectativa nas mudanças na economia diante do cenário. O que preocupa hoje os especialistas em finanças é a economia do país. Os últimos acontecimentos políticos têm reflexos nesse setor. Um exemplo é a taxa Selic. A taxa de juros de economia pode ser alterada. Um outro exemplo é o dólar. Se continuar subindo nas próximas semanas, pode haver um estrago inflacionário e o governo precisa ficar mais atento. Para este economista, isso pode ser sentido pelos empresários do polo industrial de Manaus, que diariamente precisam comprar insumos importados para manter a produção em dia. Com as intervenções no mercado do câmbio, o preço desses materiais sobe. Essas precipitações do câmbio afetam as estruturas de custo das indústrias. Se o investidor não tem essa segurança, ele simplesmente retarda os seus planos de investimento. Mesmo a população pedindo o afastamento do presidente, Michel Temer disse que não vai renunciar ao cargo durante o pronunciamento na tarde dessa quinta-feira. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Foi muito claro em falar que não vai renunciar, mas permanece num governo muito fragilizado, que está ruindo, né? Ministros entregando cargo. É engraçado que ontem eu vi a declaração do presidente, Adriane. Eu nunca tinha visto o Michel Temer dessa forma, né? Ele estava um pouco raivoso, ele é sempre sereno e tal, estava um pouco raivoso. E eu até comentei aqui com você, com os ouvintes, a popularidade dele nunca foi a melhor possível. Ele sempre patinou em níveis muito baixos de aceitação popular. No entanto, o índice de governabilidade dele, o apoio parlamentar dele era fantástico. Nenhum presidente do Sarney até a Dilma, chegando a ele, chegaram a ter tanto apoio parlamentar quanto o Michel Temer. Tanto que a reforma trabalhista passou tranquilamente lá na Câmara dos Deputados e está com o senador Ferraço, que já suspendeu. Era quase certo que agora em maio nós teríamos a consecução, a finalização da reforma trabalhista. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do ensino médio. Reforma da Previdência um pouco mais complicado, que impõe uma transformação da Constituição, então ia precisar de mais votos. Você acredita que, então, essas gravações acabam inviabilizando todo esse processo agora de reformas que foram apresentadas pelo governo? De imediato, sim. O senador Ferraço, que era o relator da reforma trabalhista e já tinha consentido em não modificar para tocar essa votação, já falou que vai retirar. A reforma da Previdência vai ficar cada vez mais difícil, porque vai ter que ser votado na Câmara, no Senado, em 2 sessões. Vai ter que refazer esse castelo de areia aí que foi derrubado por uma onda grande. Antes da gente encerrar aqui, temos que repercutir a questão do Aécio Neves, que era um dos principais nomes do PSDB, presidente nacional da sigla, que já foi candidato à presidência da República, configurava também como pretenso candidato para as eleições de 2018 e essas gravações praticamente aniquilaram todo esse processo aí, teve parentes presos, perdeu o cargo no Senado, enfim, foi algo que atingiu diretamente, teve até pedido de prisão que foi rejeitado, mas houve ainda um indicativo de que ele poderia ser preso depois que essas gravações foram divulgadas. Adriane, a mesma amiga que mandou a música, mandou o Gabriel Garcia Marques, escritor nosso, que eu digo sul-americano, aqui da nossa vizinha Colômbia. Ele, numa crise colombiana muito parecida, ele escreveu: aonde se aperta, sai pus. Eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade atual. Está tudo inflamado. Tocou, sai pus de todos os lados, né? Então vamos ver, o PSDB a princípio já afastou o Aécio Neves da presidência, ele não está mais exercendo as funções de senador, a irmã dele presa, onde se aperta está saindo pus, está inflamado o negócio. Muito obrigada por sua participação mais uma vez. Um prazer, Adriane. Um abraço a todos. Recebi hoje o Elson do Carmo, cientista político, para falar sobre essa repercussão da crise política, econômica e social que vive hoje o Brasil. E desde as primeiras horas desta sexta-feira, a Polícia Civil está realizando a Operação Zona Leste Segura, que
tem o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de pessoas suspeitas de cometer crimes como roubos, tráficos e homicídios. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Danilo Alves. Oi, Danilo, alguém já foi preso? Já tem o balanço parcial desse trabalho? Wilson, então, as informações, elas são ainda preliminares, tanto da assessoria de comunicação da Polícia Civil, tanto dos agentes que estão trabalhando nessa operação. O que se sabe é que desde as 6 horas da manhã, esses agentes da Polícia Civil, das delegacias, das áreas da zona leste da cidade, junto com a diretoria metropolitana, com a delegacia metropolitana, que é vinculada à DG, que é a Delegacia Geral, está nas ruas justamente para fazer esse cumprimento de mandados. A gente tem informação de que são pelo menos 10 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, que serão cumpridos nos bairros da Zona Leste, como Jorge Teixeira, São José e também João Paulo, além de outros que compõem a área leste aqui de Manaus. Toda essa movimentação, ela deve ser vista e todo o material também apreendido deve ser levado para o CPA Leste, que é o mesmo prédio que fica a delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste da cidade, no bairro Jorge Teixeira. Haverá uma apresentação sobre essa situação, um balanço sobre essa operação Zona Leste Segura, por volta aí das 11 horas. Ainda não foi confirmado, na verdade, o horário da apresentação pela Polícia Civil, pela assessoria. Mas o que se sabe é que essa operação é justamente para poder reforçar a questão da segurança na cidade. Tanto na Zona Leste, aqui, agora que está acontecendo essa operação, já aconteceram outras ações da Polícia Civil na Zona Sul e também na Zona Norte, com esse mesmo objetivo, cumprir esses mandados de prisão, fazer essa força-tarefa da Polícia Civil para poder essas pessoas que são suspeitas desses crimes graves, mais graves, como homicídio, latrocínio e também a questão do tráfico de drogas e roubo, que está acontecendo bastante, principalmente na área leste e norte da cidade. A gente vê os números subindo, como a Adriane falou, sobre os assaltos em escolas e também em postos de saúde. A gente vê todo dia na nossa programação assaltos a mercadinhos, assaltos a esses estabelecimentos comerciais, a casas, e é justamente isso que a polícia está tentando tirar essas pessoas da rua, cumprindo esses mandados. A gente tem mais informações durante a programação, você confere tudinho no Alô Amazonas e também informações completas no Cidade Alerta Manaus e a Crítica na TV. Wilson, Adriane. Ok, muito obrigado, Danilo. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio A Crítica FM e vamos falar de uma proposta que aumenta para 5 anos o mandato. A gente também vai falar sobre o último dia de inscrição do Enem. Você já fez a sua inscrição? A gente traz dicas daqui a pouquinho, não saia daí.